fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Eu gostaria de perguntar para o irmão Eli Soriano a respeito das imagens que constam nas igrejas católicas. Imagem de barro, né? Que não fazem nada, né? Não escutam, não piscam, não fazem nada, né? First is that I do not have anything to say about idols. Primeiramente, na verdade, eu não tenho nada a dizer sobre ídolos. The Bible has so many things. Mas a Bíblia tem muitas coisas a dizer. Sim. And it was written before I was born. E foi escrito muito antes de eu nascer, diz o irmão. Sim. Vamos ler 17:29 Atos. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Sim. Sendo nós, pois, geração de Deus, o povo de Deus, filhos de Deus. Não devemos pensar, só pensar é proibido. Imagine que só pensar já é proibido. Não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. You see, making this kind of stuff, these images, is the fruit of the imagination of man. Veja, fazer essas imagens, essas esculturas, são coisa da imaginação do homem. Sim. Why do I say that? Por que eu digo isso? You look at the picture or the idol of a cherub or an angel. Veja, por exemplo, a imagem ou a figura que é feita, por exemplo, de um querubim ou de um anjo. The cherubs of the Catholic Church they look like small children with only the head pictured. Angels are sometimes women with wings. These are what the Catholic Church believes. Veja, os querubins, por exemplo, que são retratados, a maior parte das vezes são crianças, ou seja, infantis de supostos anjos, onde aparece talvez só a cabeça, ou às vezes aparece o corpo todo, mas com a imagem de uma criança, ou até mesmo mulheres, imagem de mulheres com asas. Those are the angels of the Catholic. Que a Igreja Católica crê desta maneira. Esses são os anjos da Igreja Católica. They are imaginations. Elas são imaginações. Because they are not real. Porque não são reais. Cherubs are not child. Querubins não são crianças. They are higher angels than ordinary angels. Eles são maiores anjos do que anjos comuns, do que só anjos. So they are not small children. Então não são crianças pequenas. Where did the Catholic Church get these images? De onde a Igreja Católica tomou essas imagens? Angels are spirit beings. Anjos são seres espirituais. That's why when they made images, these are only fruits of their imagination. É por isso que quando eles fizeram imagens, isso é somente fruto da imaginação deles. And making it is prohibited by God. E fazê-los é proibido por Deus. 5:7-9 Deuteronômio. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. It is a form of hating God if you believe and bow down before these man-made images. É uma forma de odiar a Deus se você crê e se você se encurva diante dessas imagens feitas pelos homens. These are abominations in the Essas sight são of God. abominações diante do Senhor. Vamos ler 1 Pedro 4:3. Porque é bastante que no tempo passado
tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Abomináveis idolatrias. These are practice of gentiles, of the pagan people. Essas são práticas dos gentios, dos povos pagãos. See? And this must not be done by the children of God. E isso não deve ser feito pelos filhos de Deus. We must separate from this Nós devemos idolatry. nos separar dessas práticas. 2 Coríntios 6. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuário de Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu O povo. que consenso tem a santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuário de Deus vivo. If there is an image where God will dwell, it is not from the man-made, the hands of man, but it is in our person that God will Se há dwell. alguma imagem onde Deus vai habitar, não é naquelas feitas por mãos dos homens, e sim nós mesmos como santuário de Deus. Sim. Pois nós somos santuário de Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. What did God say? O que Deus disse? Vamos continuar. Pelo que saí vós do meio deles e separai vós, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. So God tells His people to leave idol worship. É por isso que Deus diz ao seu povo para deixar, sair, se separar da idolatria a ídolos, Sim. a adoração a So ídolos. anybody that will stay in the practice of idolatry, especially those in the Catholic Church, are people who are against God. They hate God. É por isso que qualquer um que for ficar, for permanecer nesta idolatria, somente aqueles da Igreja Católica, eles odeiam a Deus através disso. One thing we must learn about those idols, it is fallacy, it is a hoax, it is against God. Então, uma coisa que nós temos que aprender, ter em mente sobre estes ídolos, é que são falácias, são coisas erradas diante de Deus. And hated by God. E odiadas por Deus. Anybody who falls down before images, himself hate God. Qualquer um que se encurva, que se prostra diante dessas imagens, odeia a Deus. Vamos ler. Habacuc 2:18. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. A barata é Melhor. melhor do que Esses ídolos. estes ídolos. Porque a barata respira, mas estes ídolos não respiram. Ai daquele que diz a madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Não. 18 diz, um ídolo de metal que ensina mentiras. Por que mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação. É um tipo pior de mentira. Por quê? Romanos 1:25 diz, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes
que ao Criador. To serve a creature, especially if you are the one who made it and then fall before it, it's mentira. Então veja, se você adora, serve a criatura, principalmente se foi você mesmo que projetou, que criou aquela imagem, isso é mentira. That is the height of stupidity. Isso é o mais alto que a de estupidez. 44:13. O carpinteiro estende a régua sobre um pau, e com lápis esboça um Deus. Dá-lhe forma com o cepilho, torna a esboçá-lo com o compasso. Finalmente dá-lhe forma à semelhança de um homem, segundo a beleza de um homem, para habitar numa casa. After he made it, he construct a very large building for this idol. Depois, Para ele- habitar em uma casa, não só casa basílica, catedral, etc. These vain images, these inútil images, have greater homes than live people. Veja, depois de eles terem feito o ídolo, ou o suposto Deus, eles até mesmo fazem casas, lugares para habitarem, basílicas, catedrais. E o pior é que essas imagens têm lares, casas melhores ou maiores do que de pessoas mesmo. See. And the one who made it, what will he declare? E o que este que fez vai declarar, então? This he says. Ele queima a metade no fogo e com isso prepara a carne para comer. Churrasco. See? Then, Faz um assado churrasco, assado. e dele se farta. Também se esquenta e diz, já me aquentei, já vi o fogo. Sim. Então o resto faz para si um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a súplica dizendo, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. That is the height of stupidity. Esse é o mais alto de estupidez. Why? E por quê? Imagine part of the wood that you get from the forest, you are going to use in churrasco. Imagine, metade da madeira que você pega na floresta, você vai usar para fazer churrasco, Assado. assado. Mas a parte dela, Mas a outra parte, you are going to make a God and you will say, save me because you are my God. You are stupid. daí você vai fazer um Deus e vai dizer daí a esse Deus, livra-me porque tu és o meu Deus. Isso é muito estúpido. See, that's why the Catholic Church, the priest of the Catholic Church, is making all his members to kneel down before idols. They are making you stupid. Por isso que todos os sacerdotes, padres, seja lá o que for da Igreja Católica, ensinando esse tipo de coisa, fazendo seus membros se ajoelharem diante dessas imagens, eles estão fazendo vocês de estúpidos. See, because that is an act of stupidity. Imagine you were the one who made it. Part of it you use for churrasco, then part of it you will worship as your God. Então, porque isso é um ato de estupidez, de tolice. Imagine você, metade você usa para fazer churrasco e a outra metade faz um Deus para você adorar. See, it is better to use woods Melhor usar madeiras to cook picanha. para fazer picanha, See, para assar mas, picanha. mas não para Não para fazer Deus. Fazer ídolos. Deus. Não. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.